Um minutinho para as 9 horas da manhã. Recentemente, a Anvisa aprovou medidas adicionais de combate à Covid por causa da alta de novos casos, né, Stephanie? Como a gente disse mais cedo, em todo lugar onde a gente vai tem alguém agora, né, afastado por contaminação, né? Felizmente, com a vacina, casos menos graves, né? E agora, na última semana, a Anvisa decidiu pela volta da obrigatoriedade do uso de máscaras em aeroportos e aviões. A gente vai falar um pouquinho mais sobre esse momento da pandemia, sobre as decisões tomadas pela Anvisa, com o presidente da agência, Antônio Barra Torres, ao vivo e direto do nosso estúdio lá em Brasília. Tudo bem, presidente? Como vai? Bom dia ao senhor. Bom dia, Rafael. Bom dia, Stephanie. Bom dia, Basília. Graças a Deus, tudo bem. Obrigado pela oportunidade. Queria transferir a Basília a abertura da entrevista. Vai, Basília. Obrigada, Colombo. Presidente, voltamos a falar então, né, de medidas de restrição à Covid-19 com esta decisão da Anvisa de voltar a cobrar a obrigatoriedade do uso das máscaras. Mas já há pedidos no Congresso, a tramitação de projetos de lei de parlamentares que se viram incomodados com esta medida e querem a derrubada da decisão da Anvisa. Até é um projeto de lei do deputado federal Eduardo Bolsonaro. Como que o senhor vê essa resposta de algumas pessoas ou setores contra a retomada das medidas de restrições, né, de restrição? E o senhor acredita que, se mantiver essa medida, virão outras por aí? Ou seja, só é uma das muitas medidas que a Anvisa ainda poderá tomar para controlar a volta da Covid? Bem, Basília, essa questão dos projetos é da democracia, então precisa, claro, ser preservada. Agora, a Anvisa está muito tranquila quanto à decisão que tomou, foi uma decisão baseada, inclusive, nos presidentes das sociedades brasileiras de especialidades, como infectologia, pediatria, enfim, estamos bastante seguros quanto a isso. E temos que lembrar também a portaria número 16, do dia 12 de novembro do corrente ano, do Ministério da Saúde. E ela cita no seu cabeçalho, em face do aumento do contágio e do número de óbitos também. Faz uma série de recomendações, entre elas a volta do uso de máscara para as secretarias de estados e municípios de saúde, é claro, e elenca as situações, como, por exemplo, locais de aglomeração. Então, eu tenho certeza que, nesse momento, nos aeroportos do Brasil, existe aglomeração, interior das aeronaves, obviamente. A recomendação ela está tecnicamente bem embasada, mas os projetos fazem parte do Estado democrático que sempre precisa ser preservado. Agora, você citou medidas outras. Tudo pode acontecer, porque é dinâmico. Então, nós estamos atentos, estamos monitorizando. É claro que se amanhã ou depois, e assim esperamos, que essa situação se reverta, ou seja, não mais tantas pessoas venham a perder a vida ou se contagiar, a medida pode ser revogada, pode ser suspensa. Como também, se o cenário determinar que outras medidas ainda mais rígidas venham a surgir, nós estaremos prontos para fazer. O que nós não vamos fazer, Basília, é prevaricar diante da necessidade de proteger o nosso cidadão. Vamos lembrar que os últimos dados, por exemplo, apontam aproximadamente 250 pessoas morrendo de Covid toda semana no Brasil. Isso significa, Basília, um Boeing, um avião de passageiros, um 737, por exemplo, caindo toda semana no Brasil. Eu pergunto se é razoável? Nós precisamos evitar isso aí. Certamente, presidente. O senhor disse que os critérios, né, são técnicos, são tomados com base em números. Imagino que sejam os mesmos que a gente está adotando desde o começo lá da pandemia da Covid-19. Como é que está, nesse ponto agora, mais de 2 anos depois do início da pandemia, a coordenação também com os estados brasileiros? Porque a gente viu aqui em São Paulo, por exemplo, já a orientação para o uso de máscara também no transporte público, mas não há nem no termo de nem no assunto vacinação, nem com relação às outras medidas de proteção, uma unidade. Por mais que a gente tenha esses dados consolidados nacionalmente, as realidades às vezes variam muito. Como é que tem sido o contato com essa capilaridade agora dos outros órgãos de governo estadual, municipal? Stephanie, nós temos sempre contato com esses órgãos. Recentemente nós estivemos na 8ª Assembleia do CONAS aqui em Brasília, temos contato com o CONASEMES também. Agora é importante ressaltar que nós precisamos atuar dentro da nossa esfera, daquilo que é previsto para a Anvisa. Então, no nosso caso, a Anvisa tem não só, vamos dizer,
o poder, na verdade eu não gosto dessa palavra, o poder não é isso, mas o dever de atuar em portos, aeroportos e fronteiras. Isso nós temos que fazer, é nossa atribuição. As demais localidades do Brasil, e você mesma citou, nós temos diversos estados e municípios que estão adotando medidas semelhantes. Essa interação ela se dá mais com o Ministério da Saúde, que é o grande gestor da saúde no Brasil. Então, temos interlocução, conversamos com esses organismos, agora precisamos estar muito afetos à nossa área de atuação e eu exemplifiquei para você os portos, aeroportos e fronteiras. Presidente, a Anvisa, assim como todas as pessoas jurídicas e pessoas físicas durante a pandemia, o auge dela, né, foi submetida a uma situação inédita, inusitada, né? As pessoas passaram a acompanhar as reuniões da Anvisa, né? Havia suspeita de que a Anvisa poderia aprovar essa vacina e não aquela, porque por trás disso havia uma disputa política. Aí fala o diretor aqui, fala o diretor lá, e as pessoas acompanhando como se fosse, né, um jogo da Copa aqui agora, né? Houve ameaças contra o senhor, contra outros integrantes da Anvisa, muita pressão. Como é que a Anvisa sai desse processo todo? O senhor acha que isso alterou de alguma maneira ou fortaleceu a agência, presidente? Olha, eu acredito, Rafael, que a agência ela sai mais forte porque toda essa pressão que você citou, e ela é verdadeira, ela é inequívoca, ela é indesejável, ela não deveria ter acontecido porque os nossos servidores, o corpo clínico, o coração da agência, os concursados já estavam há muito tempo trabalhando além do limite. Muitos perderam seus entes queridos, alguns inclusive faleceram. Ou seja, a pressão que todos nós sentimos por não termos conseguido salvar mais de 688 mil vidas, e nós sentimos essa é a maior pressão. E aí vieram outras totalmente desnecessárias, como você pontuou, como ameaças, pressões de toda a natureza. Foram mais de 450 correspondências eletrônicas agressivas e ameaçadoras, ou seja, tudo isso, se por um lado foi um desgaste completamente desnecessário, por outro lado também fez que essa mesma coletividade fizesse uma liga, uma amálgama, fizesse uma união muito grande no sentido de bem servir a população. O cidadão brasileiro é o nosso único e verdadeiro patrão. Então, se houve esse sofrimento por um lado, eu pontuo que houve esse outro ponto que foi bom, que foi, digamos, combater junto, né? Eu venho do meio militar, a gente sabe que quem combate junto acaba criando laços que normalmente não se criam em situações normais. É como eu digo, nessas horas aquilo que é bom fica muito bom, o que é ruim fica muito ruim. Mas eu acho que foi bom ter passado, estar passando por essa prova juntos, porque hoje eu acho que trabalhamos ainda melhor, eu penso assim. Presidente, para encerrar, o que é que vem por aí na Anvisa? O que é que está na fila de aprovação em termos de pandemia ainda? Vacina, remédio? Tem alguma coisa prestes a ser avaliada por vocês? Rafael, como você que acompanha atentamente as nossas ações, você sabe, a gente trabalha por demanda, né? Então, se um laboratório nos protocola algum dossiê, a gente analisa. Nós não temos o poder de sair atrás de novas medidas quanto a remédios ou vacinas. Então, nesse ponto, nós estamos aguardando. Se houver mais alguma submissão, nós vamos, obviamente, analisar. Existem algumas que podem surgir e medidas também como essa da questão do uso de máscara e outras medidas, nós estamos atentos ao quadro epidemiológico. O Ministério da Saúde fornece os mapas semanais, nós estamos atentos nisso e relembro, estamos consoante a portaria número 16 do Ministério da Saúde do dia 12 de novembro do corrente ano. Essa portaria pública pode ser acessada no site do Ministério e lá os senhores verão a recomendação do uso de máscaras. O que estamos fazendo é nas áreas em que temos a jurisdição, como o interior da aeronave, os aeroportos, ali estamos determinando. Podemos revogar, esperamos que façamos isso em face de o quê? De uma melhora desses índices. Os índices, por enquanto, são índices de atenção, são preocupantes. Presidente, a gente falou aí já de pressão, ameaças, né? E toda essa situação pela qual a Anvisa passou durante o período de maior desgaste da Covid-19. Só que parte dessa afronta, desse conflito, veio justamente de dentro do governo atual, personificado muitas vezes pela postura do presidente da República, Jair Bolsonaro. Eu gostaria de saber como está
a relação da Anvisa com o governo de transição, o que esperar dessa relação com o governo eleito de Luiz Inácio Lula da Silva, né? Houve aí uma curva de aprendizado. A Anvisa, como um órgão de Estado, e os senhores munidos de mandato, pôde demonstrar sua independência, apesar dessas pressões políticas no governo Bolsonaro. O que vocês estão prevendo para o governo Lula? Olha, Basília, a questão do mandato que você colocou ela é muito importante. Justamente o mandato de diretores de agência confere, logicamente, aqueles que desejarem exercer, confere essa autonomia. Cada um é livre para atuar como bem entender e, obviamente, no caso da gestão pública, além de livre, é responsável pela sua própria atuação. Então, quem desejar efetivamente utilizar a bem da população a autonomia que o mandato dá, eu tenho certeza que terá a chance de fazer um bom trabalho. Quanto à relação com o governo federal, Basília, em que pese qualquer tipo de período mais crítico que tenhamos passado, eu posso até dizer do atual governo que a relação institucional, e eu sempre disse isso, ela teria de ser preservada e de nossa parte ela sempre foi preservada. Com o gabinete de transição, nós fomos convidados a comparecer e todos os diretores, os 5 diretores, estiveram com o gabinete de transição na semana passada. Fomos entrevistados pelos ex-ministros Temporão, Quioro, Humberto Costa, que também é senador, Humberto Costa, e a presidente da Fiocruz, doutora Anísia Trindade. Eu creio que foi uma reunião muito positiva, vários aspectos foram abordados, inclusive a questão do pessoal, como você sabe, né, precisamos de concurso público para a reposição dos corpos e quadros da agência e acredito que foi uma reunião positiva. Então, temos expectativas boas, vamos continuar fazendo nosso trabalho técnico pelo Brasil. Queria agradecer Antônio Barra Torres, presidente da Anvisa, pela disponibilidade aqui em nos atender e te desejar também um ótimo dia, presidente. Olha, eu que agradeço em nome da Anvisa, em nome da turma que está lá trabalhando para que a gente o quanto antes e melhor saia dessa situação tão terrível. Muito obrigado, CNN. Obrigado. Obrigada. Bom dia para o senhor. Obrigada.